empresário Sérgio Habib tem 53 anos. Formou-se em Engenharia Eletrônica pela FAAP e fez pós-graduação em Administração de Empresas em Harvard, nos Estados Unidos. Habib construiu carreira no ramo de importação de automóveis nos anos 90. Hoje, comanda o grupo SHC no Brasil, que engloba atividades comerciais da Citroën, Jaguar, Volkswagen e JAC Motors. Um dos seus feitos foi ter introduzido a Citroën no Brasil. De 2001 a 2008, Habib fez aumentar de 30 para 130 os pontos de venda dessa marca francesa aqui no país. Neste ano, seu desafio foi vender carros chineses da JAC Motors para brasileiros. Habib abriu 50 concessionárias de uma vez, reservou 60 milhões de reais para comerciais, estrelados por Fausto Silva como garoto propaganda. Barato, o carrinho chinês vendeu 15 mil unidades em 4 meses. Tudo ia bem até o governo brasileiro aumentar em 30 pontos percentuais o imposto sobre carros importados. Olá, internauta. Bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista, uma realização da Folha de São Paulo, do portal UOL e da Folha.com. A entrevista está sendo agora realizada no escritório, na sede da JAC Motors, em São Paulo. A entrevista é em São Paulo porque o entrevistado é o presidente da JAC Motors no Brasil, Sérgio Habib. Muito obrigado por sua disposição em falar com a Folha de São Paulo e o UOL. Eu começo perguntando, essa decisão do governo federal de aumentar em 30 pontos o imposto sobre produtos industrializados, no caso automóveis importados, afeta em como o seu negócio? Essa decisão afeta profundamente o nosso negócio, mas não é essa decisão que fez a JAC Motors decidir fazer uma fábrica no Brasil. Na realidade, nós já sabíamos, eu já sabia quando a gente lançou a JAC Motors no Brasil, que a gente ia ter que fazer uma fábrica no Brasil rapidamente. Nós anunciamos a fábrica dia 1º de agosto. Eu venho trabalhando com vários governos estaduais a implantação da fábrica já faz quase um ano, ou seja, faz muito tempo que eu estou trabalhando nesse projeto. E essa decisão dos 30% não mudou, esse aumento de 30 pontos percentuais no IPI não mudou a nossa decisão. A gente já tinha decidido fazer a fábrica. Isso não precipitou o nosso investimento. Existe um certo preconceito, na sua opinião, a respeito de empresários que lidam com importação no Brasil? Eu digo preconceito sobretudo por parte da atual equipe econômica do governo federal, até porque quando, enfim, foi tomada a medida, a presidente Dilma chegou a dizer, enfim, por interpostas pessoas, disse que carros importados poderiam fazer com que o mercado brasileiro fosse alvo de pirataria. Ela estava se referindo aos senhores todos? O que ela queria dizer com isso? Eu não sei o que ela queria dizer, eu não vi essa entrevista e às vezes o que a gente lê no jornal não é exatamente o que a pessoa falou, mas uma coisa é certa, os carros importados pela ABIVA representam 5,8% do mercado nacional, ou seja, 5,8% não é uma invasão. Os carros importados pela ABIVA vão pagar esse ano 6 bilhões de reais de imposto e geram 35 mil empregos na rede de distribuição. Então, eu acredito, e fazem anos e anos, mais de 10 anos, que o governo não tomava uma medida brusca contra carros importados. A última vez que nós tivemos uma medida brusca contra carros importados foi em 95. Eu, na época, já era importador da Citroën e a alíquota de importação ela foi brutalmente de 32% para 70%. Mas, na época, o Brasil era um país bem menor que hoje, o nosso PIB era de 800 bilhões de dólares, hoje é 2,2 trilhões de dólares, nosso PIB hoje é maior que o PIB da Itália, nós já somos a 7ª economia. Na época, o Brasil tinha déficit na balança comercial, hoje tem superávit. Na época, o Brasil tinha dívida externa, hoje o Brasil é credor externo de 350 bilhões de dólares. E o Brasil não é uma Argentina. Não dá no Brasil para mudar a regra do jogo, no meio do jogo, simplesmente porque o placar não está do jeito que a gente gostaria, ou algumas pessoas gostariam que fosse.
As coisas no Brasil, o Brasil é um país grande, é um país sério, eu acredito no meu país. E quando a gente quer mudar a regra de jogo, primeiro tem que conversar com todos os setores e depois tem que dar tempo para o setor se adequar a uma nova mudança. Mas esse temor de que o Brasil estaria exportando empregos para a China, então, na sua opinião, o governo erra quando diz isso? O que acontece é o seguinte, nos dias de hoje, no mundo moderno, a indústria emprega cada vez menos gente. Eu vou dar alguns números para você que são impressionantes. A Anfávia, em 1990... A Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes de Veículos aqui no Brasil. A Anfávia reúne todas as montadoras de veículos, caminhões, tratores, ou seja, tudo que se move em cima de roda está na Anfávia. A Anfávia, em 1990, tinha 100 mil empregos e fabricava 1 milhão de veículos. É o que a gente fazia em 1990. Hoje, o Brasil fabrica 4 milhões de veículos. 4 milhões de veículos são 4 vezes mais. E a Anfávia emprega 144 mil pessoas. Ou seja, a produção quadruplicou e os empregos diretos foram de 100 mil para 144. 144 mil empregos é um número, para um país como o Brasil, é um número pequeno. Para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil tem 120 mil, sozinho. O Itaú tem 110 mil. O Pão de Açúcar tem 110 mil. Ou seja, 144 mil empregos, claro que é importante, mas, gente, o Banco do Brasil tem 120 mil, o Itaú tem 110. Outro número interessante é que a FenaBrave, que é a associação que distribui esses automóveis fabricados pela Anfávia, as concessionárias, elas empregam 360 mil empregos. Isso quer dizer o seguinte, nós temos hoje no Brasil quase 3 vezes mais empregos ligados à distribuição do que ligados à fabricação. Claro que depois nós temos que somar a indústria de autopeças, mas isso dá uma ideia que hoje a geração de emprego ela está também muito ligada a serviço, a atender o consumidor. As empresas de serviço geram muito mais emprego do que as empresas que fabricam. Agora, eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu sou brasileiro. Eu acho que a gente tem que incentivar a indústria nacional. A Petrobras, por exemplo, se uma empresa quer fornecer para a Petrobras, ela tem que fabricar no Brasil. E eu sou favorável. Mas o negócio é o seguinte, a regra do jogo é claro, você quer fornecer para o Brasil, então você faz o seguinte, primeiro você tem que montar uma fábrica, no primeiro ano você tem que ter, por exemplo, 20% de integração local, no segundo você tem que ter 30%, no terceiro você tem que ter 50%, e no quarto ano em diante você tem que ter 60% de integração local. Se não tiver, paga multa para a Petrobras. Ótimo! A regra do jogo é clara, quando você entra numa licitação da Petrobras, você sabe que se você é um fornecedor estrangeiro e você quer vender para a nossa Petrobras, vai ter que fabricar no Brasil, mesmo se for um pouco mais caro. O que não pode é mudar a regra do jogo violentamente no meio do jogo. Esse seria o regime apropriado, no seu entender, o regime automotivo apropriado para empresas como a JAC Motors, por exemplo? O que acontece é que, da maneira como a medida foi escrita, ela não permite uma implantação de novas marcas no Brasil. O Brasil virou o clube do bolinha, é o que eu costumo dizer. Quem está aqui fica, quem não está não consegue chegar. Porque uma nova marca chegando no país, ela precisa de 2 coisas, qualquer nova marca. Primeiro, ela precisa montar uma rede de distribuição. E segundo, ela precisa ter um processo de integração nacional paulativo. Mas eu estive no MIDIC, no Ministério do Comércio e Indústria, e o governo está aberto a novos projetos de implantação, e nós estamos apresentando nosso projeto, e ele está aberto a fazer modificações. Basicamente, qualquer marca que se implanta no Brasil precisa de um processo de integração local paulatino, conforme os anos passam. Então, primeiro ano, 20%, 25%, segundo ano, 35%, terceiro ano, 50%, e a partir do quarto ano, ou quinto ano, aí sim, ter os 65% de integração local. Isso é possível. A segunda coisa, uma empresa para se implantar no Brasil, ela tem primeiro que ter uma rede, porque uma montadora, uma fábrica, quando ela está lá, ela custa caro, ela tem que produzir praticamente instantaneamente os seus volumes de carro, tem que ter rede para vender. Uma fábrica não pode começar e fabricar 200 carros por dia, ela tem que começar e já fazer imediatamente 500, 600 carros por dia, senão ela não é viável. Então, todas as montadoras que se implantaram no Brasil no final da década de 90, então vamos lá, você tem a Honda.
A Honda começou importando o carro durante 6, 7, 8 anos e abriu a montadora. A Toyota importou carro durante 7, 8 anos e abriu a montadora. A Renault importou carro durante 8 anos e abriu a montadora. A Peugeot, mesma coisa, e a Citroën, do qual eu fui presidente, nós importamos carro durante 10 anos, em 2001 abriu a nossa fábrica. E hoje essas montadoras estão todas aqui, gerando emprego, gerando tecnologia, talvez não suficiente, mas gerando alguma tecnologia. Então é um processo normal. Nós na Jack Motors, nós vamos importar carros durante 2 ou 3 anos, o tempo da nossa fábrica está operando. Mas essa decisão já estava tomada. O senhor esteve recentemente na China e também em Brasília. Na China falou com os dirigentes da Jack Motors na China e em Brasília falou com integrantes do governo. Com quem o senhor falou nesses 2 lugares e que tipo de decisão foi tomada depois desses seus contatos? A Jack Motors é uma estatal. Na China eu falei com o governador da província, porque a Jack Motors é uma empresa de capital misto, um pouco como a nossa Petrobras. Ela é uma mistura de capital estatal, 75%, e 25% flutua na bolsa de Shenzhen, que é uma cidade do sul da China. Então eu falei com o governador, que é o acionista da empresa, e eu falei com os presidentes da empresa, tentei explicar as medidas, e eu expliquei que eu ia tentar fazer, junto com o governo brasileiro, algumas alterações que permitissem a implantação da nossa fábrica. O que eles disseram? Vamos esperar. Vamos esperar que você consiga fazer essas modificações e estamos dispostos a investir no Brasil. Nós queremos investir no Brasil. E em Brasília, que tipo de sinal objetivo o senhor obteve do governo sobre essa sua intenção de instalar a fábrica? Que o governo, apresentando um projeto completo no MIDIC, está disposto a estudar o que precisa ser feito para permitir a implantação de novas marcas no Brasil. O senhor vai apresentar esse projeto nesta sexta-feira, dia 7 de outubro. O senhor poderia dizer em linhas gerais como será esse projeto dessa fábrica da Jack Motors no Brasil? A primeira característica da nossa fábrica é que nós, o Grupo SHC, empresa brasileira, nós vamos ter 80% da fábrica. De um valor total de quanto de investimento? 900 milhões de reais. Ao longo de quanto tempo? 2, 3 anos. Então, o que acontece é o seguinte, é um investimento de 900 milhões de reais, nós, Grupo SHC, vamos ter 80% do capital e os chineses vão ter 20% do capital. Então, é a primeira montadora de carro de volume, abaixo de 40 mil reais, onde nós vamos ter uma empresa de capital nacional, 80% de capital nacional. Essa é a primeira coisa. Isso já está acertado com os chineses. O seu grupo tem capital próprio? O senhor tem que captar no mercado esses recursos para investir, esses 80% dos 900 milhões? Não, uma parte vai ser recursos próprios e uma boa parte vai ser financiamentos com BNDES e esse tipo de banco. Como fazem as montadoras estrangeiras quando investem no Brasil. As montadoras estrangeiras investem no Brasil, mas pegam dinheiro do BNDES. Para você ter uma ideia, o ano passado, o setor automotivo como um todo remeteu para o exterior 4,2 bilhões de dólares de remessa de lucro. E investiu no Brasil, o setor automotivo, 450 milhões. Só. Com 450 milhões você não faz uma fábrica. Isso quer dizer o seguinte, as próprias montadoras estrangeiras, quando investem no Brasil, utilizam os bancos de fomento e desenvolvimento que a gente tem no Brasil. Não trazem dinheiro de fora. E esse ano, essas mesmas multinacionais que fabricam carro no Brasil remeteram para o exterior, junto com as empresas de autopeças de capital estrangeiro, 3,16 bilhões de dólares para o exterior em 7 meses. 3,16 bilhões de remessa de lucro em 7 meses. Dados do Banco Central. A totalidade de carro importado na China é 300 milhões. Então funciona assim, os carros chineses que competem com a fabricação nacional são 300 milhões de dólares de importação. E a remessa de lucros para o exterior das multinacionais que fabricam automóveis no Brasil e dos fabricantes de autopeças multinacionais é 3,16 bilhões. Isso dá uma ideia do que está acontecendo no Brasil. Voltando para o projeto da empresa, da indústria. Sim. O senhor disse, são 900 milhões de investimentos. 900 milhões de investimento, 3.500 empregos diretos, 80% de capital nacional, 100 mil carros por ano. Qual modelo o senhor vai produzir no Brasil, nessa fábrica, a expectativa? A expectativa é fazer um modelo abaixo de 40 mil reais. Que é esse carro pequeno
que já é vendido, importado aqui da China? Não seria o J3. Não seria o J3? Não, seria um outro carro, um carro diferente do J3. Nós já estamos, inclusive eu já estou trabalhando no projeto desse carro, mas não posso comentar, mas vai ser um carro diferente do J3, muito mais moderno que o J3, porque ele vai ser lançado daqui a 3 anos. 2014 é a data de abertura da fábrica. Na nossa fábrica nós vamos ter um centro de tecnologia, nós vamos ter um departamento de estilo, onde nós vamos desenhar os carros para os brasileiros. Onde vai ser instalada essa fábrica? Nós estamos com negociações muito adiantadas com o governo da Bahia. Por que na Bahia? Por várias razões. Uma delas é que eu tenho casa em Trancoso, eu gosto muito da Bahia, eu tenho uma ligação sentimental com a Bahia, eu gosto muito da Bahia. E é importante, ligação, muitas vezes, homens de negócio fazem negócios por razões, às vezes, irracionais. O fato é o seguinte, eu gosto muito da Bahia, eu tenho casa na Bahia, nós temos um projeto social muito grande, a gente tem, na nossa empresa, nós temos 1.800 crianças que estudam completamente de graça numa região muito pobre de Trancoso, onde as crianças estudam período integral, com aula de música, aula de judô, etc. Então, eu tenho uma ligação sentimental com a Bahia. A segunda é que o Nordeste está crescendo muito. Nos últimos 4 anos, o mercado de automóveis no Brasil cresceu 44%. São Paulo cresceu 15%. Salvador cresceu 65%. Uma estatística simples, o mercado hoje, Salvador mais Recife, é maior que Colômbia. Salvador mais Recife é maior que Colômbia. O mercado de automóveis, Salvador hoje é a 3ª cidade do Brasil. E o mercado de Salvador hoje é 1,5 vezes o mercado de Porto Alegre. É metade do mercado do Rio. Essa é uma das razões. Agora, o governo do estado da Bahia está oferecendo algum incentivo, alguma facilidade para a instalação da fábrica lá? Sim, vários governos oferecem incentivos. A gente viu agora que o Paraná acabou de oferecer incentivo fiscal para a Renault aumentar os investimentos em Curitiba. Eu conversei com vários estados. Nós temos incentivos fiscais na Bahia, mas o nosso projeto é um projeto para 30, 40 anos. O incentivo fiscal tem uma data para começar, uma data para acabar. Onde que vai ser fisicamente? Vai ser no Polo Industrial de Camaçari. Já tem um local designado? O senhor já visitou o local? Nós temos um local designado, nós não sabemos se nós vamos fechar nesse local, mas é próximo à fábrica da Ford. A Bahia já tem lá um polo industrial em Camaçari e vai ser lá perto. Essa decisão de fazer a fábrica depende necessariamente de uma revisão da medida que aumentou o IPI ou não? Depende. Sem a revisão não dá para fazer a fábrica, mas eu estive no MIDIC, no Ministério de Comércio e Indústria, e o governo está aberto a fazer as modificações necessárias para permitir que novas marcas invistam no Brasil e criem empregos industriais e tecnologia no Brasil. Que tipo de revisão o senhor considera desejável para manter esse seu plano de instalação da fábrica? Qualquer montadora que se instala em qualquer país precisa de 2 coisas. Primeiro, integração local, que aumente com o tempo, não dá para começar com 65%. E a segunda coisa, condições para criar a rede. Porque a fábrica, quando está operando, ela já tem que ter rede. Então, da maneira como nós estamos, o nosso crescimento no Brasil fica comprometido. Nós vamos continuar vendendo, nós vamos continuar crescendo um pouco, mas em condições econômicas muito ruins. Não dá para crescer muito, não dá para fazer muito propaganda. Eu diria que a gente estava investindo, a gente investiu esse ano 100 milhões de reais em propaganda. Com essa lei, da maneira que está, o ano que vem nós vamos investir 30, 40 milhões de propaganda, ou seja, as mídias, Rede Globo, Abril, jornais, com essa medida estão perdendo 60 milhões de reais de verba. E eu digo para você, esses 60 milhões de reais não vão ser investidos por outras montadoras. Simplesmente é dinheiro que se perde no Brasil. Mas, voltando ao aspecto específico da medida do IPI, que tipo de alteração, objetivamente, o senhor acha que seria desejável de imediato? Qualquer marca que chega no Brasil precisa de 2 coisas. A primeira é condições econômicas de implantar a rede, ou seja, nós precisamos ter uma condição econômica que nos permita desenvolver a rede e criar emprego.
Nós, no Grupo SHC, na rede JAC, nós temos 2.500 empregos diretos em 50 e poucas concessionárias. Deixa eu entender uma coisa. O senhor acha, então, que é necessário que, no caso da JAC, que vai se comprometer a fazer uma fábrica, construir uma fábrica no Brasil, que volte à situação anterior, sem esses 30 pontos de aumento de IPI nesse período de implantação da fábrica? É isso? Nós precisamos de condições econômicas para implantar, ou seja, nós precisamos voltar a pagar o IPI que a gente pagava antes, com compromisso de investimento, e nós precisamos, isso não é suficiente, nós precisamos de um prazo para realizar a integração local e chegar a 65% de conteúdo nacional. E o senhor disse que o prazo para 65% de integração nacional seria o quê? Quantos anos? 4 anos? Ao redor de 4 anos, que é o tempo que uma fábrica leva para se implantar. O senhor sentiu do governo uma receptividade por essa sua proposta? Eu senti do governo uma receptividade em mudar e adequar o decreto que foi feito para permitir novos players. Não é a Jack Motors, não. É qualquer novo player que quer investir no Brasil. O que garante para os integrantes do governo, digamos, que depois de um prazo que se dá para uma empresa que vai se instalar com IPI cobrado igual das outras que já estão aqui, que essa fábrica de fato vai ser instalada? Se ela não for instalada depois de 2 ou 3 anos, o que poderia acontecer? Uma multa sobre essa empresa? O que eu sei é o seguinte, o Grupo SHC, nós temos 5 mil funcionários, nós vendemos, esse ano nós vamos vender entre carros novos e carros usados 120 mil carros, nós somos o maior distribuidor de automóveis do Brasil. Qual o faturamento anual do grupo? Nós não declaramos, mas é fácil fazer a conta. A gente vende... Faz a conta para a gente. Não declaro. Nós vamos vender esse ano 80 mil carros novos, nós vendemos um carro a cada 2 minutos. O nosso grupo vende um carro a cada 2 minutos. Nós temos concessionárias de Porto Alegre a Belém e de Campo Grande a Vitória. Ou seja, nós cobrimos o território nacional inteirinho. Nós temos hoje quase 100 concessionárias, 95 concessionárias abertas. Então nós somos um grupo sério, nós somos uma empresa grande. A instalação da fábrica, só para a gente deixar bem claro, se o governo não fizer nenhuma mudança, inviabiliza a instalação dela. Se o governo não fizer mudança, nós não podemos fazer a fábrica. Mas eu te digo, eu estive lá, eu estive em Brasília, eu falei com o governo está disposto a estudar mudanças para permitir a implantação de novos investimentos. Deixa eu fazer uma pergunta de ordem assim mais conceitual, quase histórica. Por que países como Coreia do Sul e agora a China conseguiram desenvolver uma indústria automobilística genuinamente nacional e o Brasil não? O erro no Brasil foi feito 50 anos atrás, quando fizeram a GEA, que era o Grupo Executivo da Indústria Automobilística com Kubitschek. O que aconteceu foi o seguinte, em 1956, quando o Kubitschek decidiu trazer a indústria para o Brasil, ele na época não exigiu que as montadoras tivessem sócios brasileiros. Muito interessante essa pergunta. O que ele exigiu é que eles comprassem peças de fornecedores genuinamente brasileiros. E essa lei criou campeões nacionais, como, por exemplo, amortecedores COFAP, terceira fábrica mundial de amortecedores, a Metal Leve, terceira fábrica mundial de pistões e anéis, Freios Varga, que foi a segunda maior fábrica de equipamentos de freio do mundo. Só que o que acontece é que com o tempo e com as crises, a COFAP foi vendida para a Magneti Marelli, uma multinacional, a Metal Leve foi vendida para a Mali, outra multinacional alemã. E com o tempo, hoje quem faz freio no Brasil é a Bosch, ou seja, com o tempo, esses campeões nacionais que fabricavam autopeças foram desaparecendo, foram comprados por multinacionais. No nosso caso, nós vamos ser a primeira montadora de capital 80% nacional. Por isso que nós vamos montar centro de pesquisa, centro de estilo. Por exemplo, o nosso carro Flex, nós já estamos desenvolvendo isso, ele vai ter um sistema de partida a frio sem gasolina, com pré-aquecimento do bico injetor. Nós vamos ser a primeira marca no Brasil a ter isso. Possivelmente essas mudanças na decisão sobre o IPI vão demorar um pouco aí para ser realmente efetivadas. Quanto tempo tem a JAC Motors de estoques para manter suas vendas nos preços anteriores?
Nós não estamos aumentando nossos preços, nós temos estoque suficiente, eu diria, para várias semanas. Qual o número de unidades já vendidas pela JAC Motors no Brasil desde do início da operação, que foi em março, não é isso? Nós lançamos a JAC Motors em março e nós estamos vendendo mais ou menos, aliás, exatamente 3 mil carros por mês desde então. Nós temos 1% do mercado brasileiro. E essa operação agora junto com a Tata, a indiana, qual é a expectativa real de importar veículos da montadora indiana, do Grupo Tata? O Grupo Tata é um grupo enorme, fatura 70 bilhões de dólares, é um grupo muito diversificado na Índia. Eu estou conversando com ele já faz mais de um ano, mas nós não temos absolutamente nada acertados. Nós estamos testando uns carros da Tata no Brasil. A Tata tem o Nano, a Tata fabrica 400 mil caminhões por ano, o mercado brasileiro é 170 mil caminhões, mas com esse decreto parou tudo. Eu estou indo para a Índia agora, nesses próximos dias, para tentar explicar para eles o que o governo fez, porque eles lá pararam absolutamente tudo. O senhor falou que o senhor vai para a Índia esses dias. Eu sei que o senhor viaja, em geral, com os aviões corporativos que eu acho que são do grupo. Como é que o senhor tem viajado? O senhor tem um avião que... Não, às vezes sim, às vezes não. Muitas vezes eu vou via Dubai pela Emirates. E nessa viagem para a China, por exemplo, recente que o senhor foi com um avião do seu grupo? Não, nós somos via Dubai. Via Dubai? Emirates. O que o senhor, como é que o senhor decide se vai com o avião do grupo ou vai pela... Depende. No Brasil o senhor usa um transporte executivo da sua empresa? Depende, às vezes a gente usa o avião executivo da empresa, às vezes não. Eu li uma nota que o senhor estava se integrando a um grupo que vai pensar programa de governo, ter ideias para a campanha do candidato Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo. O senhor vai ajudá-lo na campanha no ano que vem, se ele vier a ser o candidato do PMDB a prefeito de São Paulo? Eu me filiei ao PMDB, eu acredito no projeto do Gabriel Chalita, do professor Gabriel Chalita para São Paulo. Eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar na nossa cidade. Eu nasci em São Paulo, tenho orgulho de ser paulistano, amo a minha cidade e eu acho que o Gabriel pode fazer uma grande campanha e ser um grande prefeito para a nossa cidade. Tenho muito orgulho de trabalhar nesse projeto junto com o professor Chalita. O senhor já foi filiado a algum partido político antes? Não. Foi a primeira vez? Quando é que foi sua filiação? Essa semana. É mesmo? Mas porque eu quero ajudar o professor Chalita a ser o nosso prefeito. Vai ser um grande prefeito. Em processos eleitorais políticos passados, não sei se o senhor poderia me responder, em quem que o senhor votou para governador, para presidente da República em últimas eleições? Eu votei para o Alckmin e para Dilma. Alckmin em 2006 e Dilma em 2010. Não. Presidente da República? Ah, sim. Lula e Dilma. Lula e Dilma. Eu gosto muito do Lula, eu gosto muito da Dilma. Eu acho que o governo dela tomou uma medida muito brusca, mas eu gosto muito da Dilma, eu gosto muito do Lula. Qual a diferença entre o PT no plano federal e do PSDB no plano estadual? Porque a Alckmin é do PSDB. No Brasil eu voto em pessoas. Eu gosto do Lula, eu gosto da Dilma, gosto do jeitão que ela tem de trabalhar. Eu também sou uma pessoa enérgica, admiro a vida que ela teve. E no caso de São Paulo, eu acho que o Alckmin é um governador muito sério. Da mesma maneira que eu acredito que o professor Chalita é a pessoa mais preparada para fazer um grande governo na nossa prefeitura em São Paulo. O senhor já em campanhas ou eleições passadas fez contribuições a políticos ou a candidatos? Não. Eu nunca achei que tivesse um candidato com quem eu realmente devesse me identificar. Eu me identifico muito com o professor Chalita, foi secretário de Educação durante 8 anos. Eu tenho um projeto de educação muito grande em Trancoso, com quase 2.000 alunos. E nós vamos fazer uma grande campanha e nós vamos ter um grande prefeito em São Paulo. No Brasil, os sindicatos são muito fortes, né? Desde o final da ditadura militar, se fortaleceram. Aqui há uma pressão grande dos sindicatos sobre as empresas, sobretudo no setor automobilístico. Na China não é bem assim. A JAC Motors, em se instalando no Brasil, como vai se relacionar com os sindicatos no Brasil? A JAC Motors é uma empresa brasileira, controlada 80% pelo grupo SHC. Eu acho o sindicato extremamente importante. Eu acho que o sindicato ele cria uma balança. Eu não tenho problema nenhum com os nossos 5.000 colaboradores. Eu acho os sindicatos muito importantes para o desenvolvimento do nosso Brasil. E eu concordo com o que o Lula falava. O Lula sempre disse, quando a gente transfere renda
para gente de baixa renda, ele consome. Quando a gente passa a renda para gente que tem renda alta, ele poupa. Então, o fato de transferir renda, de distribuir renda no Brasil, faz o nosso Brasil crescer. Para você ter uma ideia, no primeiro ano do governo Lula, o mercado de automóveis era 1.500.000 carros. Hoje o mercado é 3,5 milhões de carros, 8 anos depois. Nos 8 anos do governo Lula, 2 milhões de carros a mais são vendidos todo ano. O brasileiro, em média, usa um carro 32 meses. Isso quer dizer o seguinte, tem 5,5 milhões de brasileiros comprando carro agora, que 8 anos atrás não compravam carro, andavam de ônibus. Isso foi pela distribuição da renda. O Brasil ainda tem uma renda muito desigual, mas isso é uma coisa que melhorou muito, que foi uma distribuição de renda melhor, mais distribuída para o nosso país. É isso que está fazendo o Nordeste crescer. O Nordeste cresce quase a taxa chinesa. A indústria automobilística no mundo virou um pouco vilã sobre toda essa discussão a respeito de aquecimento global. No caso da sua empresa, haverá ou há alguma preocupação em desenvolver algum meio de transporte mais limpo do que o automóvel? O que acontece com o automóvel é o seguinte, o automóvel a álcool, ele absorve mais carbono no processo inteiro do que ele gasta. Isso quer dizer o seguinte, o carbono que o álcool tira da atmosfera para crescer, ele tira mais carbono da atmosfera do que o automóvel depois quando for andar. Ou seja, o carro a álcool, ele é ecologicamente um carro que se chama de carbono neutro, o carro a álcool. Carro elétrico no Brasil... Há divergência sobre isso, né? Porque, por exemplo, no processo de fabricação do álcool, nas indústrias, se gasta combustível fóssil, né? Os estudos que eu tenho mostram que quando você pega a cana, todo o álcool que a cana tira, todo o carbono que a cana, quando cresce, tira da atmosfera, é menos do que o processo de colheita, industrialização, distribuição e o carro a álcool andar com álcool. Ou seja, o carro a álcool é uma solução ecológica fantástica, cria mais de 2 milhões de empregos no Brasil. E para o Brasil, eu não acredito em carro elétrico. Não acredita por quê? Carro elétrico no Brasil é impossível. A primeira coisa é interessante pelo seguinte. Primeiro, nossa energia elétrica, que graças a Deus e ao sol e à água e ao nosso país, ela é toda a base de energia hidráulica. A energia elétrica brasileira, 90% dela é elétrica. Só que acabou a energia hidráulica. E a energia hidráulica no Brasil acabou. Nós temos mais 2 grandes barragens que nós vamos fazer no Amazonas e depois acabou. Se você tiver um carro elétrico e você tem que ter uma térmica para produzir energia elétrica, a térmica está consumindo, está gastando petróleo do mesmo jeito, ou carvão. Essa é a primeira razão. A segunda é que você precisa criar uma distribuição de energia elétrica nas cidades. Por exemplo, nós quando abrimos nosso escritório aqui, esse escritório aqui onde nós estamos, é em São Paulo, gente, nós ficamos 6 meses com gerador, porque a Eletropaulo não tinha condição na nossa rua de puxar um cabo que aguentasse a energia elétrica que a gente consome. É um escritório para 450 pessoas. Ficamos 6 meses. Nós temos concessionárias da Jack Motors, que a gente abriu em Salvador, em Curitiba, tem mais algumas cidades, São Paulo. 6 meses depois ainda tem gerador, porque a empresa distribuidora de energia elétrica não conseguiu ligar. Então, o Brasil teria que mudar toda a estrutura elétrica das cidades para você poder puxar a carga. Um prédio, por exemplo, você praticamente tem que pôr o prédio abaixo. Você tem que quintuplicar a entrada de energia. Eu sou engenheiro eletrônico. Você tem que quintuplicar a entrada de energia elétrica para carregar o carro elétrico dos moradores que moram lá. E o Brasil tem álcool. Nós somos o único país do mundo que tem 2 colheitas por ano. Nós já consumimos mais álcool do que gasolina. E esse projeto, que começou lá atrás e foi desenvolvido depois, de novo no governo Lula, é um projeto maravilhoso. Cria emprego, ecologicamente neutro. Uma maravilha carro álcool. Se, digamos que demore um pouco aí a negociação com o governo que o senhor está empreendendo sobre a volta do IPI ao que era, quanto tempo o senhor acha que consegue manter as suas atividades em curso aqui?
Nós vamos manter nossas atividades em curso. Nós vamos manter nossas atividades em curso, nós vamos continuar importando nossos carros, nós vamos continuar vendendo nossos carros, oferecendo uma relação custo-benefício fantástica com o consumidor. Eu recebo e-mail de consumidor do Fale com o Presidente, eu leio quase todos, são mais de 300 por dia, de consumidor que fala, levei meu carro para fazer a revisão de 15 mil quilômetros, faço 900 quilômetros de gasolina com um tanque, gastei R$120 na minha revisão. Eu adoro o meu carro. Isso não vai mudar. O que acontece é que nós vamos estar em condições econômicas péssimas até o governo poder avaliar o nosso projeto e tomar as medidas. Mas eu acredito que da mesma maneira que o governo foi muito rápido para tomar uma medida restritiva, ele também vai ser muito rápido para tomar uma medida desenvolvimentista que permita a criação de emprego no Nordeste do nosso país. A medida foi mais ideológica ou econômica? Ideológica. Não tinha nenhuma função econômica. Os carros importados que concorrem com os carros fabricados no Brasil representam 3,3% do mercado total. Mas como é possível se a equipe econômica é praticamente a mesma do governo anterior? O ministro da Fazenda é o mesmo. Como não tomou essa medida antes e tomou agora? O que acontece é o seguinte. Primeiro, antigamente não tinha carro chinês no Brasil. Os carros chineses estão incomodando as montadoras, as multinacionais que estão implantadas no Brasil. A China tem custos de produção baixos, mas, por exemplo, não é só carro. Eu vou dar um exemplo. A nossa fábrica no Brasil está orçada, a construção do galpão de 150 mil metros quadrados, o projeto está pronto. A construção do galpão de 150 mil metros quadrados é mais ou menos R$1.100 o metro quadrado construído. Na China, a Jack Motors está fazendo uma fábrica exatamente como a nossa na China, porque eles crescem muito lá, eles fazem fábrica o tempo todo. Na China, o mesmo galpão custa R$400 o metro quadrado. R$400 o metro quadrado. E o operário que trabalha no galpão, que faz o galpão na China, ele ganha R$400. O nosso, ele ganha 800, 900. Então, não é só mão de obra, mas, por exemplo, a carga tributária lá, em cima de um trabalhador, é 25%. Aqui é quase o dobro. O concreto, no Brasil, concreto não dá para exportar, gente. Concreto, quando exporta, vira pedra. O concreto no nosso país custa 3 vezes mais caro que o concreto na China. O aço na China, feito com o nosso minério de ferro, que vem da Vale do Rio Doce, que vai até lá, custa metade do minério do aço aqui. Então a China tem uma estrutura onde o aço custa metade daqui, o concreto custa 1/3 do que custa aqui, a mão de obra custa 60%. O diferencial não é mão de obra, são outras coisas. Essa medida que o governo tomou de aumentar o IPI, em certa medida, não está fazendo efeito? Porque, veja só, nós estamos falando aqui do senhor que vai apresentar agora nesta sexta-feira já um plano concreto de construção de fábrica. Será que se o governo não tivesse aumentado o IPI, o senhor, os integrantes da Jack Motors na China não teriam corrido menos para fazer a fábrica? Não, nós já depositamos um projeto no MIDIC em dezembro do ano passado, nem tinha lançado a Jack. O nosso projeto está pronto. Eu comecei o nosso projeto quando... O que acontece com o Brasil é o seguinte. Eu estou nesse ramo faz mais de 20 anos. A rede emprega mais gente e utiliza mais capital do que a montadora. Isso é fato. Uma rede para vender 100 mil carros tem 12 mil empregos direto na rede. Uma fábrica para vender 12 mil carros, para vender esses 100 mil carros, ela tem 3.500 empregos. A rede, para vender esses 100 mil carros, a rede, com o preço dos imóveis atuais no Brasil, é mais ou menos 2 bilhões de investimento. A fábrica é 900 milhões. Só que o que acontece é o seguinte, eu preciso comprar em real e vender em real. Quando eu anunciei a fábrica em agosto, o dólar estava 1,55. E eu me lembro que jornalistas, como você, me falaram, mas Sérgio, para que fazer uma fábrica com o dólar 1,55? E eu falava o seguinte, eu preciso fabricar no Brasil, eu preciso ter custo em real, eu preciso ter venda em real. Eu não posso ter 12 mil empregos, 2 bilhões de investimento por empresários brasileiros na rede, dependendo de alíquotas. Taxa do dólar. Taxa do dólar, eu já vi o dólar a 2,50, eu já vi o dólar a 1,60, agora o dólar está a 1,85, não dá para trabalhar desse jeito. Então a gente ia fazer uma fábrica de qualquer jeito para ter custo em real e preço de venda em real. Não mudou absolutamente nada, não precipitou absolutamente nada. Eu já estou negociando com o governador da Bahia faz mais de um ano. Antes de trazer a fábrica
a marca para o Brasil, eu já conversava com o governador Jacques Wagner e outros governadores, porque eu sabia que o projeto ia ter que ter uma fábrica no Brasil para garantir estabilidade na regra do jogo, no fornecimento dos carros, custo em real, venda em real. Sérgio Habib, presidente da JAC Motors, muito obrigado por sua entrevista. Obrigado.